Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 11. A lição tem como tema Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 12, e está escrito assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13, 14, depois Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Professor Joás, comigo mais uma vez. Nós estamos saindo da lição de número 10, falamos aí da janela 1040. Quero até aproveitar e agradecer ao pastor Grimaldo, lá de Iapur, nosso missionário que esteve um bom tempo em Cabo Verde, na África, contribuiu muito para essa lição. E nós estamos falando hoje, professor, sobre missões e a igreja perseguida. Nós vamos dividir essa lição em duas etapas aqui primeiramente. Nós vamos falar da igreja, como nasceu essa perseguição na igreja primitiva e essa perseguição hoje nos dias atuais. É sempre bom lembrar isso, né, professor? A igreja, desde a sua fundação, né, ela sofre perseguições externas e as profecias já falavam disso, e o próprio Senhor Jesus, né, no seu sermão mais importante, né, o Sermão do Monte, se é que a gente pode falar isso, né, no finalzinho lá do capítulo 5, ele fala de uma perseguição extrema, né, por causa de andar com ele, de amá-lo, de segui-lo, né, seus seguidores seriam alvos de mentira, de intrigas, e de calúnias, difamações e perseguições de todos os níveis, né? Então, a igreja, quando ele comissiona, né, os seus primeiros discípulos, ele fala para eles, com todas as letras, né, que eles seriam mártires, né, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até confins da terra. O termo ali, testemunhas, né, o grego é martírium, né, então eles seriam martirizados, seriam perseguidos ao ponto de serem martirizados por amor a Cristo e por pregar o Evangelho de Cristo. Então a perseguição faz parte da história da igreja, e assim, em algum nível, né, se você segue a Cristo, você será perseguido, né, em algum nível. As trevas jamais vão combinar com a luz, né, professor? Então já começa aí a divergência aí, tem muita gente que pode falar assim de ideologia, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando de posicionamento. Uma vez que você, que eu, que nós optamos em servir a Cristo, o mundo vai nos odiar. Isso é fato. Então já começa aí. Bom, vamos lá, professor, nós temos muita coisa para falar nessa lição e vamos dar sequência um pouco aqui no assunto da lição de semana passada, né? Da janela 1040, vimos aí através do nosso missionário a dificuldade que é fazer missão em um país distante, tem a questão cultural, tem uma série de fatores, né? Monetária. O mundo quer o que o cristianismo tem de bom, né? Mas não quer os cristãos no mundo. Né? Então há um esforço, né, de todo o sistema mundial, né, de todo o sistema, esse conjunto de coisas que regem o mundo, né? Há um esforço para tirar a igreja de cena, para tirar o cristianismo do cenário. Então, no meio disso tudo, né, há os que acham que podem aproveitar o melhor da igreja sem a igreja presente. Né? Isso é impossível. Né? As conquistas mais gloriosas da humanidade hoje, né, a gente pode falar de grandes conquistas científicas, de grandes conquistas políticas, né, a democracia, do jeito que a gente conhece hoje, né, é uma herança do cristianismo. Fala-se tanto dos gregos, mas olha o que era a democracia antes de Cristo e olha o que é a democracia
depois da influência do cristianismo, né, na política e em todas as áreas da sociedade, né? Então é por causa do cristianismo que nós não temos escravidão mais, pelo menos não assim explicitamente, né? É por causa do cristianismo que nós temos pessoas cuidando de pessoas, né? Então casas de misericórdia, orfanatos, asilos e coisas assim, né? Tudo influência do cristianismo no mundo. Não dá para ter essas coisas sem Cristo, né? Porque é um legado cristão, né? É um legado do cristianismo. E isso é muito sério, né? A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e missionários perseguidos que labutam a causa do Evangelho. É um número enorme, né, professor? Mais de 360 milhões de cristãos no mundo. E aqui cristãos não está falando da igreja A, B ou C, de uma forma geral, né? Tem grupos extremistas aí que declaram que ficarão plenamente satisfeitos, em paz, felizes, quando não houver mais cristãos judeus no mundo, né, o povo de Abraão, né, judeus e cristãos. E aí o alvo é qualquer um que ande com Cristo, que professe a Cristo em qualquer sentido, né? Então batistas, presbiterianos, católicos, coptas, ortodoxos, ninguém escapa da mira, né? Falou que anda com Cristo, já está no alvo desses perseguidores aí, desses opressores, né? Então a igreja, apesar disso, que é algo frequente na história da igreja, a igreja avança, a igreja sempre alcança novas frentes, né? E a igreja sempre conquista, né, território inimigo, né, porque a igreja tem a força de Deus, a igreja tem o poder de Deus, a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus agindo, né, no meio dela, no meio da igreja. Então a igreja, apesar dessa perseguição toda, ela avança, né? Verdade. E é bom sempre lembrar, professor, exatamente que quando se trata de perseguição, você já falou o ponto-chave da lição aí, que é todo aquele que fala que anda com Cristo, né, que anda na luz, vai ter perseguição mesmo. Professor, nós vamos falar em 3 pontos aqui nesse primeiro bloco. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, né? Depois, o segundo, a igreja foi dispersa ou dispersada. E terceiro, a perseguição cristã é uma realidade. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Isso é fato, né, professor? Não tenho que discutir isso aí, né? A igreja primitiva, né, foi logo no começo do seu desenvolvimento, né, do seu crescimento assim explosivo, que ela já começou a sofrer perseguição ali, né? A gente vê, acho que em Antioquia, né, que foi primeiro, foram chamados de cristãos. Sim, sim. A gente vê que até pelo contexto ali, esse termo é um termo pejorativo. A intenção era, aquilo ali parece muito com Cristo, né? Vamos chamar ele de cristão, porque Cristo era escândalo, né, para os judeus, né, vergonha para os gregos. Então, qualquer um que olhasse para alguém que se identificasse com Cristo de algum jeito, era visto de forma pejorativa, e colocaram esse apelido aí, né? Esse pessoal parece muito com aquele Cristo, aquele Jesus que teve aí um tempo atrás. E pensaram que estavam ofendendo. E é sempre assim, começa com ofensa, daqui a pouco começa com liberdade sendo cerceadas, daqui a pouco mentiras inventadas para aprisionar, para acorrentar esses cristãos, né? Nós vimos todos os apóstolos, né, sem exceção de nenhum, todos sofreram perseguição ferrenha, né? Foram aprisionados, acorrentados, assassinados, e tiveram suas reputações atacadas,
né, e acusados de um monte de coisa, tudo porque amavam a Cristo e andavam com Cristo. Né? E a igreja depois deles não foi diferente. Né? Nós vimos aí um grupo de pelo menos 10 imperadores, né, romanos daquela época, de Nero para frente. Né? A gente viu pelo menos uns 10 aí que o prazer deles era perturbar a igreja. Né? O prazer deles era matar cristãos, perseguir cristãos. Bom, professor, isso começou com Estevão, né? Em Atos capítulo 7, a gente vai ver essa história registrada. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. Está em Atos 6:9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Junto com essa perseguição aí, começou aí nesse discurso de Estevão em Atos 6 e depois culminou em Atos 7, nós vemos aí o posicionamento de Estevão de qualquer cristão que se defender ou de que se portar de forma na luz e de falar de Cristo, ele vai ser odiado pelo mundo mesmo. Isso é fato. A gente vê, falando de Estevão, o primeiro mártir, né? Mas você vê até a história do apóstolo Paulo, é muito interessante nesse sentido, porque a princípio ele era um desses perseguidores, ele estava no grupo de lá, né? E depois de um encontro com Jesus, depois de passar um tempo com Jesus, tendo revelações, né, visões do céu e coisas assim, ele passou para o lado de cá, começou a pregar o evangelho, e aí logo foi perseguido também, né, aprisionado, apedrejado, chicoteado. Então, nada disso parou a igreja, isso que é impressionante, né? A comunidade dos que creem, logo no começo da história da igreja, com tanta perseguição, continuava crescendo, permaneceu crescendo. E hoje a gente parece que vive uma realidade diferente nesse sentido, porque a perseguição não mudou, tem crentes morrendo em todo mundo hoje, né, principalmente nessa região que nós falamos na aula passada, né, na janela 1040. E assim, a igreja que não é perseguida, né, que não sente a perseguição na pele, né, porque há lugares onde se tem liberdade de culto, liberdade de proclamar a fé tranquilamente. Então, há sofrimento, há perseguição, mas comparado com gente que é degolado porque serve a Cristo, isso, né, tem sido relembrado recentemente, né, por causa dos eventos últimos aí lá na Terra Santa, tem sido relembrado aquele episódio dos cristãos coptas, né? Não sei se o senhor lembra, os coptas são uma igreja assim, que já foi muito mais ligada à igreja católica, mas tem uma liturgia bem parecida e são coptas, né, porque vem dessa tradição, e aí eles foram feitas lives na época, né, e eles foram degolados numa praia, e a água que vinha, né, com as ondas, ela foi toda manchada com o sangue deles, né, e isso foi transmitido ao vivo na época, isso causou comoção no mundo inteiro, e de lá para cá, isso aí só aumentou. Essa perseguição ganhou novos níveis, né? E assim, e a igreja que está tranquila parece que não está atenta a isso, né? Porque não está preocupada em dar suporte a esses que estão sendo perseguidos, não está preocupada em emparelhar os escudos com eles, né? Em emparelhar os ombros e dar a eles os ombros, né, de suporte para que eles permaneçam firmes em Cristo, mas parece que a preocupação é outra, né? Crescer em massa, né?
mudar a liturgia para que as massas venham, e a preocupação é essa, parece, né? E a coisa tem ganhado esses vultos aí de um cristianismo que cada vez menos se parece com o evangelho que a gente encontra na Escritura. Realidade muito triste, mas é isso aí. Bom, professor, seguindo o gancho aí que você está falando, vamos falar mais 2 tópicos aqui. A igreja foi dispersada e a perseguição cristã é a realidade. E a gente encerra esse primeiro bloco aqui. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. E ainda, de forma geral, nós estamos falando agora da perseguição cristã à realidade, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Então nós vemos aqui o seguinte, professor, que com esse episódio de Estevão, desencadeou uma série de perseguições. Nessa época que os imperadores já eram bem sanguíneos ou sanguinários e gostavam mesmo os cristãos eram motivo de escárnio, motivo de zombaria, de brincadeiras, dos coliseus cheios, dos jogos romanos, dos gladiadores, etc, etc. Então, com isso, os imperadores resolveram a caçar os cristãos. Então, os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e ir para diversas partes do mundo. E essa perseguição parece que está até hoje, né, professor? Não aqui em Caratinga, não aqui no Brasil, em Minas, assim, de uma forma maciça, generalizada, igual está em outros países, assim, como no mundo árabe. A gente vê na era apostólica ainda, né? Começou a perseguição, ela veio de grupos diferentes, né? É um grupo gnóstico atacando, é um grupo de irmãos, até parentes, judeus atacando, né? E aí isso vai ganhando proporção e agora um império está atacando, né? E aí isso chega até o ponto de, no governo de Nero, ele começar uma perseguição tão severa que acaba incendiando Roma e culpando os cristãos e acaba uma narrativa mentirosa, né? Isso não é de hoje, isso acontece hoje também com mais frequência do que naquela época, né? Mas você vê como que isso é antigo, né? Eles criam as crises lá, criam os problemas e culpam alguém, né? Aí foi o que Nero fez, culpou os cristãos e o mundo da época passou a odiar os cristãos. É gente que queima cidades, né? É gente que bebe sangue, é gente que come carne humana. E assim, isso tudo foram propagandas, mentiras contadas por esses perseguidores que acabou ganhando, né, o imaginário popular, e pessoas odiavam cristãos por mentiras que eram faladas a respeito dos cristãos. Jesus mesmo já tinha predito isso, Mateus 5, né, a partir do verso 11, e lá no finalzinho, verso 44, né, ele fala desse tipo de perseguição. E aí, depois de Nero, isso ganhou proporções gigantescas, né? A gente vê a igreja de Esmirna, citada lá em Apocalipse 2, né? Verso 9, verso 13, fala de um tal culto ao imperador, provavelmente, né? E assim, desde essa época, os imperadores, né, a igreja passou a ser perseguida pelo Estado, pelo poder político, né? E isso não mudou. Isso é realidade até hoje. Há nações, a gente viu semana passada, né? Há nações que têm leis que proíbem professar a fé cristã, e tem leis até mais severas de prisão, de tortura e de até morte por alguém se declarar cristão, né? Passa por esses percalços todos aí. E assim, a gente precisa orar, a gente precisa continuar avançando, né, e precisa se conscientizar que o nosso papel não pode ser só
ficar no nosso culto tranquilo, né, enquanto isso acontece. Enquanto tem um cristão sendo perseguido no mundo aí, a gente não pode ficar tão acomodado, tão sossegado assim. É uma realidade que precisa ser falada em nosso meio. Tanto é que a gente vai falar disso muito no segundo bloco, professor, que a perseguição cristã, na atualidade, isso é uma realidade. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 11. Nessa lição nós estamos trabalhando missões e a igreja perseguida. Interessante, professor Joás, nós encerramos aqui o primeiro bloco falando que a igreja nasceu de um contexto de perseguição. Agora, nesse capítulo 2 aqui, a gente vai falar que a perseguição cristã é uma realidade nessa atualidade. Então nós vamos falar primeiro, em muitos lugares ser cristão é perigoso, que é o ponto 1. Depois, o ponto 2, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a multidão e a morte, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade de desfrutarmos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. E o ponto 2, deixa eu ler aqui para a gente já sintetizar aqui. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial é a Coreia do Norte. Ela é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Você já imaginou uma igreja na Coreia do Norte, professor? Assim, nós vivendo na Coreia do Norte? Já pensou? Não pode nem parecer cristão, né? Não pode nem... Se alguém pensar que você é cristão, aí a coisa fica complicada para a vida do sujeito, para a família. Então é difícil de imaginar, né? Difícil de pensar. Uma vida onde você tem que esconder que é cristão é complicado. Mas é uma realidade que muitos vivem, né? E assim, muitos não aguentam esconder, né? Porque não dá muito para esconder mesmo, né? E aí acabam sofrendo por isso. E assim, é lamentável, lamentável. Depois do que a gente viu em toda a história, né? Desde o ano 60, lá, 64, com Nero até a Era das Trevas aí, né? Cristãos lutando contra cristãos e coisas desse tipo. Imaginar que hoje tem nações desse tipo, desse jeito, é muito, muito esquisito. Assim, eu acho que ninguém devia ser perseguido por ser justo, né? Ninguém devia ter seus direitos tomados, né, por ser alguém justo, honesto, né, e é isso que todo cristão deve ser. Então, mas isso também é bíblico, né? O injusto, o ímpio sempre perseguirá o justo, né, o piedoso, e o cristão deve ser alguém que tem uma vida assim, uma vida de piedade, né, uma vida de justiça. E aí a perseguição é certeira, né? Eu comecei a falar da Coreia do Norte aqui, professor, até a ordem dos fatores aqui, exatamente porque é o seguinte, que é o país mais fechado segundo essa divulgação da Missões Portas Abertas. E a gente conhece a Missões Portas Abertas há muitos anos, eu pelo menos conheço há mais de 30 anos que eu leio sobre a Missões Portas Abertas, conheço sobre o irmão André, o Fusquinha 66 entrando num país cheio de Bíblia, e a gente já sabe dessas histórias há muito tempo que a gente acompanha.
Mas, voltando aqui no ponto primeiro, no ponto 1, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Nesses lugares, por exemplo, Coreia do Norte, nós vimos aí o pastor falando de Cabo Verde, aquela janela 1040, ser cristão hoje significa perder toda a liberdade, né? Então eles algumas vezes vão ser expulsos da família, vão ser torturados, vão ser exilados, vão perder direito de estar em alguns lugares abertamente, vão enfrentar até a morte, exílio, prisão, tortura, mutilação, uma série de fatores aí. Vivendo hoje no Brasil, com a liberdade religiosa que a gente tem ainda, né, no Brasil, é quase que impossível a gente imaginar um cenário desse, professor. Mas quando a gente vai ler os Catacumbas de Roma, ou quando vai ler livros da história da igreja, quando a gente vai ler livros assim e escutar missionários que vivem nesses lugares hoje, a gente vê que a situação é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Historicamente falando, as opções que se apresentam para uma não perseguição não são boas, né? Uhum. Você vê, a gente estava falando sobre a quantidade de imperadores, né, de Nero até o ano 300, 305 mais ou menos, acho que é Domiciliano, né? Uhum. Os cristãos foram extremamente perseguidos, e aí chega Constantino, né, vê que Roma estava assim, perdendo espaço, perdendo lugar, perdendo cultura, né, e fala que teve uma visão e começa a falar um discurso parecido com o discurso cristão e faz alianças com o clero e chama a igreja para perto, e o Estado e a igreja se juntam, né, e aí a perseguição acabou. Só que isso trouxe estragos que se alastraram, né, por séculos, e nós estamos vendo até hoje muitos desses estragos. A igreja foi se dividindo, né, e hoje tem essa quantidade enorme de grupos dizendo que são cristãos, né? E assim, o prejuízo foi grande. E assim, depois dele veio o apóstata, né, Juliano, e começou a perseguir de novo. Foi só o Constantino dormir, né, foi só assumir outro que a perseguição já voltou, né, e ele não conseguiu mais perseguir com tanta força igual os antigos, mas perseguiu a igreja. E assim, olhar para hoje, né, o senhor já falou o número aí, 360 milhões, né, de cristãos perseguidos. A missão Portas Abertas era uma missão é uma missão que assim se declarava de apoio aos cristãos sofredores, a igreja sofredora, né? Mas até essa nomenclatura mudou, porque a igreja, o sofrimento ele é visto assim com muitos prismas, né? E assim pode se chamar muita coisa de sofrimento. Então, cristão sofre em todo lugar, né? E aí eles mudaram essa nomenclatura, né? Agora é uma missão servindo a igreja perseguida. E aí é uma realidade que muitos nem sequer imaginam. Você imagina, o senhor está vivendo num lugar onde você tem que esconder sua fé, mas uma postura ou outra, uma fala ou outra, uma atitude ou outra acaba escapando. E aí descobrem que o senhor é cristão. Aí o Estado vai te prender, vai tomar suas crianças, né? Eles não vão ser mais considerados seus filhos, agora eles são propriedade do Estado, o Estado faz delas o que quiser, né? E assim, isso pode chegar até a ser assassinado, pode ser até condenado à morte por ser cristão. É algo que a gente nem imagina, né, do lado de cá, com tanta liberdade que a gente tem. Verdade. Mas é real, professor. Acontece. E nós não estamos falando de um bullying, nós estamos falando de uma perseguição mesmo, né? Acontece com esse grupo aí, 360 milhões de cristãos passam por isso, por esse tipo de aflição. Mas para a gente fechar aqui a nossa lição, tem uma lista aí da Missões Portas Abertas que vem falando aí os países mais perigosos assim, em relação à perseguição. E para a gente fechar, professor, o capítulo 3º aqui, né, como ajudar a igreja perseguida. Nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Segundo, orar por essa igreja perseguida. E terceiro, se envolver com a causa da igreja perseguida. Bom, professor, o primeiro ponto aqui é conhecer a gravidade.
é bem provável que tem muitos cristãos que nem conhecem ou não sabem da realidade da igreja hoje, quando se fala da igreja perseguida. Eu não estou falando aqui da igreja Assembleia de Deus, a igreja de Deus Amor, Metodista, não. Estou falando da igreja de Cristo, a igreja, vamos falar assim, espalhada pelos 4 cantos dessa terra. Tem que conhecer essa gravidade em que sentido? Será que alguém já conversou com a igreja ou com algum irmão? É fácil, é só procurar alguns jovens aí que são jocumeiros, e nós podemos citar até muitos que estão próximos de nós, que conhecem o que é essa missão em lugares assim. É só procurar missões como a Vem Brasil, pastor Carlos José e outros pastores, que é um outro, pode procurar o pastor Silvinho, no Vale do Aço hoje, que ficou muito tempo em Guiné-Bissau. Pode ligar para o pastor Felipe, que está hoje em Porto Príncipe, pastor Giovanni, aqui da nossa cidade de Caratinga, o doutor Giovanni, médico, que tem um trabalho muito sólido, muito forte na África. Pastor Adriano é líder desse trabalho aí, né? Pastor Adriano de Piedade. Sim, né? sim. Tá fácil de pegar essas informações. Junto com o pastor Giovanni. Eu acho que se a gente sentar uma hora, tomar um café com esse pessoal e perguntar para eles a realidade da igreja, nós vamos mudar completamente a nossa visão com relação à igreja lá fora. E assim, a gente já tem falado aí desde o começo desse trimestre, né, sobre a tal da conscientização. A gente vive tempos que assim, os crentes precisam ser conscientizados do seu papel, né? E assim, isso inclui falar sobre a realidade missionária, a realidade que os missionários têm enfrentado ao redor do mundo. E assim, a Portas Abertas tem, desde quando o Romário brilhava ainda, né? 1989, o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, acontece desde essa época, todo ano, um domingo depois do Pentecoste, né? Acontece todo ano. E assim, a igreja do Brasil todo, e aonde tem, né, a missão Portas Abertas atuando, para esse domingo, para falar sobre os cristãos perseguidos, para analisar a lista, né, sempre faz uma lista de 50 países onde há maior perseguição, e aí alvos de oração, nome dos missionários, né, e assim, um domingo inteiro de conscientização mesmo. E aí eles têm as diretrizes lá de como fazer, né, sugestões de como fazer, cada igreja faz de um jeito. Tem igrejas que têm feito isso anualmente, e assim, isso tem rendido bons frutos, né, porque a igreja é conscientizada, né, dessa situação que os missionários perseguidos, a igreja perseguida enfrenta mundo afora, né, e a igreja passa a se envolver de forma mais efetiva, né, no trabalho missionário. E precisa, né, professor? Precisa. Bom, para a gente fechar aqui esses 2 tópicos aqui, professor, bem rapidinho, nós devemos orar pela igreja perseguida, uma vez que nós conhecemos a situação, e também envolver com essa causa da igreja. Bom, orar, todo mundo sabe que precisa orar, né, professor? A gente talvez só não ora, mas que sabe que precisa orar, a gente sabe. Agora, vamos dar algumas formas aí da gente envolver, vamos dar alguns caminhos aí, ou algumas dicas aí de como se envolver com a causa da igreja perseguida? O quesito oração mesmo é algo muito poderoso, né? Porque a gente vê um princípio bíblico, Amós 3, né? Verso 3, que é o princípio do acordo. Né? E é um princípio muito forte em toda a Escritura. E assim, é algo que o próprio Deus, né, ele estabelece na sua revelação, na Escritura, que quando as pessoas estão em acordo, quando há um grupo em acordo, a gente viu isso até para o bem ou para o mal, a gente viu isso em Babel, né, a Torre de Babel, para o bem ou para o mal, o acordo é algo poderoso. Sim. Então, a igreja de Cristo no mundo, ela pode orar em acordo em favor dos missionários, né? Então, colocar alvos de oração, né? Nós temos aí 15 missionários na Índia, né? E cada um desses tem uma necessidade específica, tem uma luta em alguma área específica, e assim, a igreja se envolver, né, em acordo, a igreja toda orando naquele alvo de oração, com certeza algo vai mover lá na Índia em favor desses missionários, né? Então,
esses lugares onde há muita perseguição, Índia, Camboja, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Nigéria, né? Alvos de oração começando por aí, pela perseguição, né? Pedindo a Deus livramento, né? De Boko Haram, de Hamas, né? Dessa turma aí que gosta de degolar bebês, coisas desse tipo, né? Pedindo que Deus livre os cristãos, livre os missionários dessa gente, né? Desse tipo de fúria, e Deus aprisione o inimigo, né? Onde ele está atuando desse jeito, dessa maneira. Então são alvos bem prementes hoje, né? Bem urgentes, que a igreja precisa entrar em acordo e clamar com mais veemência, clamar constantemente para que Deus mova em favor desses irmãos que estão sendo perseguidos. Professor, só para a gente finalizar a nossa lição, a gente viu aí então sobre essa questão da igreja, que é uma realidade. A igreja nasceu num contexto de perseguição, e Jesus falou, né, usando o apóstolo João, que qualquer um que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não pode haver essa mistura. A perseguição hoje ela é real, ela é verdadeira, e também nós temos como ajudar. Primeiro, conhecendo essa gravidade, enviando um valor monetário, né, professor, que a escassez em lugares assim é enorme. Eu lembrei aqui do pastor Grimaldo falando que um dia ele precisou de uma caixa d'água, R$50, para suprir uma família lá, uma caixa d'água, um valor de... Não é a caixa d'água em si, não, é a água para depositar na caixa d'água. R$50, 2 sacos de arroz. R$50, né? 2 sacos de arroz com essa inflação que nós estamos hoje. Tá vendo? E a igreja precisa envolver nisso aí, orando, contribuindo, jejuando, buscando de Deus um recurso e sentindo a dor do próximo, a empatia. E nós estamos vendo uma igreja muito aquém disso aqui, viu, professor? Será que não é hora da igreja despertar para esse momento? Fica aí a nossa recomendação, né? Alguma observação, professor? A sinopse do tópico 2 e 3 aqui. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. E a sinopse do capítulo 3, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. É isso. A gente tem muitas formas de se envolver na obra missionária e a gente só não pode ficar parado. De jeito nenhum. Então, né? vamos nos envolver, né, na obra missionária. É isso aí. Obrigado, professor, por hoje. Deus te abençoe, tá? Amém. Ficamos por aqui com mais esse comentário da lição. Te convidamos a estar presencialmente conosco em qualquer uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, espalhado aí em todos os nossos municípios próximos aqui da cidade de Caratinga. Nossa escola dominical acontece todos os domingos de 8 às 10 da manhã. E você é o nosso convidado de honra a estar conosco em um desses eventos. Deus te abençoe. Ficamos por aqui e até a nossa próxima lição, permitindo Deus. Até lá e um forte abraço.